Tem que começar o vídeo assim, né? Com essa intrépida trupe aí, né? Isso é uma bênção, né, meu? Isso vai ser um ponto de exemplo para esse vídeo. Desejando logo de cara feliz ano novo. Que 2025 aí, com tanta coisa que a gente está vendo aí que vai acontecer ou não. Eu tô aproveitando no embalo, gravando no dia do Natal, já para ficar aí na minha memória aqui mais ativa do que eu tenho para falar. Eu, como as pessoas já sabem, quem acompanha aí no canal, eu pego o que eu passo, o que eu sofro também, e que eu ganho de experiência para poder transmitir para todo mundo aí um pouco de paz, alegria, juízo, sei lá, aprendizado, o que seja. Vocês já sabem que um bom vídeo, quando é bem explicado, ele não tem nem muitos questionamentos, né? Então, porque quando a mensagem é passada bem feita, né? Quando a gente sabe explicar, a gente não gera dúvida. Essa é a realidade. E eu vou pegar uns exemplos de coisas que aconteceram comigo, tem a ver com o lado musical, para ficar aí, pra gente aprender aí sobre esse aspecto. Por isso que serve aqui para você que estiver chegando agora, querendo saber um pouquinho sobre serviços em música, o que eu penso a respeito que uma pessoa da área tem que fazer. E para você que é profissional, ou para você que quer evoluir também como pessoa, mediante ao que eu sei, eu agradeço de antemão. Também fica o mesmo vídeo aqui na playlist de profissionalismo, né? Já aconteceu de eu fazer a mesma coisa, de ter a mesma titularidade de vídeo praticamente, com as explicações em separado, mas acho que esse eu vou deixar a conduta dentro de uma coisa só. Então, enquanto eu estou gravando, eu estou pensando até no título, em que eu estou me baseando se fosse em algo do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, sendo um profissional liberal, né? Porque se eu for um profissional, digamos que liberal, ou seja, autônomo numa parte empresarial, que vai vender algo pronto, né? Por exemplo, às vezes eu gravo os vídeos mexendo com isso, aproveito e vou fazendo fisioterapia, exercício, força, mania, né? Tem hand grips aqui, etc. A galera do canal já está acostumada. Se eu for vender isso, eu tenho que ser simplesmente um profissional da área que, tá aqui, é isso, ou eu coloco um vendedor, alguém que esteja acostumado a chegar lá, colocar e falou e ponto final, ou se eu estiver vendendo o serviço que isso vai ocasionar. Aí também a situação muda, então tem que ser um pouco liberal ali em profissionalismo, né, autônomo e profissional para saber vender até mesmo uma bolinha. Quanto mais um serviço que seja dentro da nossa área aí de prestação liberal propriamente dito, né? Então existem alguns parâmetros que eu quero ver se eu vou lembrar de todos enquanto eu vou gravando aqui, vou falando, que é o meu contexto do que eu acho que a gente tem que saber se comportar, o que a gente tem que saber fazer, como a gente tem que agir e como a gente tem que proceder, quer vocês gostem ou não, tá bom? Acho que esse vídeo eu não gravei mais propriamente dito, né? Para você, profissional liberal, o que você tem que fazer. Algumas partes acho que eu já falei, perdidos não, anexados, né? Vamos melhor dizer assim, dentro da playlist lá, que ou que vai ser de dicas profissionalizantes ou da parte da playlist de profissionalismo, né? Tudo que eu vou falando, às vezes eu estendo o vídeo demais, fica aí, tá gravado, tá nos cards, isso é só se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, o que for. Bom, vamos lá. Nós estamos aí, nascemos e tal, beleza? Estamos aí no mundo, né? Eu sempre falo de um modo mais light, mais pejorativo. E se eu estiver muito olhando para a tela aqui, desculpem, tá? Porque eu tô acabando de postar no momento da gravação. Tô acabando de editar aqui e já vou jogar no ar aqui o vídeo de Natal e depois vai ser esse aqui em seguida. Para que eu vim no mundo, né? Qual foi o dom? O que eu gosto, o que eu quero, o que tá dentro de mim? Se eu for
raciocinar demais, eu vou ficar maluco demais, porque tem gente que pode falar que a gente nasceu igual um documentário, que é o Código, ou alguma coisa assim, todos meio que predestinados. Por exemplo, eu tenho um cachorro de uma raça X, ele tem um comportamento assim, de raça Y, ou sem raça, né, misturado, tem um comportamento diferente, ou com mistura, enfim. Ou para quem tem muitos filhos aí, numa família, muitos irmãos, irmãs, e você vê que são, sei lá, facetas dos pais, né, que buscam jeitos e trejeitos diferentes, fora o seu próprio eu, seja formado biologicamente, né, nascemos e é isso, ou pela parte espiritual, ao que vem o dom, e que é justamente isso que eu estou falando, aquilo que eu precedo em um certo dom, e para que eu quero esse dom, por que eu quero esse dom, sei lá, por que eu vim com ele, enfim, o que eu faço com ele, etc. Muitos vão fazer por fazer, vão se engrandecer naquilo, dependendo da situação, se for área física ainda, até pior, às vezes vem o ego do eu sou e tal, e aí às vezes a pessoa só vai entender mais pra frente, né? Já era comentado também no canal o exemplo do Musashi, né? Como que ele foi aprender depois de ter sido um belo de um grande assassino, essa é a verdade. Já falei sobre comportamentos de rivalidade, de treinos, de modalidades, e o ego que isso gera e não se leva a nada. E esse é um parâmetro complicado, porque dependendo daquilo que você faça, que tem a sua criação, o seu desenvolvimento, o seu eu, o seu vanglorio, sua soberba acaba se manifestando, e isso é meio que natural, sei lá. Então aquilo que você estudou, aquilo que você desempenhou, que você aprendeu e tudo mais, você sem querer vai colocar preso nesse teu ego, né? E não, pô, eu fiz aquilo, eu aprendi, tá certo, eu tenho certeza daquilo que eu falo, eu tenho noção daquilo, eu estudei para aquilo, eu me formei naquilo. E quem tem muito isso, essa sua certeza, esse é um parâmetro, esse seu gabarito ao extremo, o cérebro às vezes erra, ele te dá uma tapeação, vamos dizer assim, e às vezes você deixa erros acontecer e sem perceber, porque é normal, é uma rotina, e aí é onde a atenção tem que se ficar sempre ali. Uma anedota parecida a isso, já que eu tô falando, tô gravando em dia de Natal, era uma disputa entre o bem e o mal, onde a pessoa atormentada pelo mal e se desviando nas suas tentações e tal, caía, cambaleava para um lado, saía para o outro e beleza, e sofrendo e tal nas tentações e pagando e os tropeços da vida, mas a fé ali e tudo mais, para você chegar lá, né, e se desviar realmente desse caminho errado. E aí, de repente, a tentação, literalmente, do diabo cessa. Aí, poxa, consegui, né? Venci uma etapa. Aí tudo bem, isso é um ponto que a gente pode falar. Mas nessa anedota, ela continua, digamos que mais 10 anos depois, agora, tipo, o diabo não me pega mais. Porque agora eu vi que eu realmente venci o cara. Aí ele volta e puf, agora você é meu. Aí ele vai lá e agora eu te peguei. Era isso que eu queria. Ou seja, a vida sem essa situação de um mal ocorrendo é impossível. E a soberba vem nesse orgulho do acabei de fazer, agora eu consegui, agora eu sou o cara. E é aí que a gente cai de novo. É aí que a gente volta pro zero e perde justamente num auge até, né? Por isso que todo mundo fala, o mais difícil não é você chegar lá, o mais difícil é você se manter. Porque, por exemplo, eu sou muito capaz de me embrenhar em outras profissões
com pessoas que já a possuem há muito mais tempo. Ou eu sou capaz de identificar coisas de que às vezes as pessoas têm um nível até às vezes limitado dentro daquilo que você faz, que é uma realidade, às vezes você só faz aquilo e não sai daquilo, e por mais que você vanglorie aquilo, se valorize profissionalmente, que faz parte, oferecer um serviço por um valor maior até, o que seja, mas se ele for pela própria profissão atingir algum tipo de deficiência, porque ele só vai até aquele limite, você tem que aceitar que você vai ser aquilo ali, pronto. E às vezes é difícil, porque depende do teu carinho, do teu amor, desse dom, de tudo isso que você nasceu, isso que você quis, ou para oferecer pro próximo. A arquitetura eu já quebrei muita cabeça, como eu disse, de tentar fazer pro próximo, para ajudar pro próximo, e o próximo não estando nem aí, né? Já comentei em vídeos que já tomei calote, quis fazer e continuei, fui até o fim. Depois tive que tomar uma atitude de pôr um ponto final, contra às vezes a minha vontade, porque não é uma questão de vingança, mas uma questão de justiça, e onde você tem que agir dessa forma, onde foi numa questão de um calote, e daí eu tive que tomar as providências para a pessoa. Falei, olha, então para mim você não pagou, mas se você vai pagar de outra forma. Aí eu tive que comentar a situação a uma pessoa responsável do local, que ele estava fazendo sem a continuidade do profissional, sem querer ter feito a situação certa, que a gente tinha que registrar projeto e etc. Porque não, eu sei fazer na sua área ali, eu vou fazer ali na sua área ali, pronto. E aí com certeza ela dançou depois. Então se eu for comparar alguns níveis de profissão, é assim, cara. Agora, tirando, por exemplo, o que eu imagino de um médico, que não é só uma questão de você abrir um corpo ou sei lá o que você vai fazer. Às vezes hoje eles também se aperfeiçoam, se especializam em algumas partes e acabam esquecendo um pouco o todo, né? E é até bom, porque daí uns se especializam em visão, outro na pele, outro, sei lá, no osso e por aí vai, outros em coisas mais difíceis. E aí, por exemplo, tem o anestesista, e aí eu não sei, né? Vocês me desculpem aí se o anestesista é médico também ou não, ou tem que ser, ou só enfermeiro, ou sei lá, mas ele vai ganhar bem também do mesmo jeito, mas assim, não. As coisas acabam mudando, né? Cada um dando o seu parâmetro. Só que uma tem a importância junto da outra, mas uma não vai alcançar o nível da outra, não vai, né? Então eu acredito que um médico saiba fazer anestesia, mas o anestesista não saiba fazer a operação do médico, você tá entendendo? Então a mesma coisa, eu mostrei instrumentos musicais. Se eu fizer o serviço de luthieria, eu vou fazer ele muito bem, porque eu conheço sobre estrutura, sobre comportamento dos materiais, que eu estudei isso por ser arquiteto. Então meu nível de arquiteto está acima da luthieria. Por mais dom e feeling que o cara tem aqui, o da arquitetura é mais importante. Não é desmerecendo ninguém, mas é num nível de contextualidade que eu tenho que falar, poxa, eu estou fazendo uma casa, não estou fazendo um instrumento musical. Uma casa acaba tendo mais importância do que um instrumento musical. O instrumento musical vai ter uma importância num âmbito maior, às vezes, tipo de um relaxamento, de um desenvolvimento de cultura, de uma situação de lazer, de coisas que a arquitetura às vezes esquece de implementar isso para causar isso, como por exemplo, o instrumento musical depende do arquiteto, que o arquiteto tem que falar pro cara lá do instrumento musical, ó, eu vou te mostrar a acústica para te engrandecer aqui, né? E assim mesmo como dos cuidados de manutenção de outro. Quem tá lá dentro também vai entender que dentro de um teatro o arquiteto já fez o projeto, já tá lá, mas é o técnico de som que vai mexer naquele negócio, naquele ambiente. Mas às vezes ele é uma coisa que não fui eu que inventei, é uma coisa do mundo. Qual é o salário de um, qual é o salário do outro, qual a responsabilidade de um, qual a responsabilidade do outro. São coisas que estão aí, o ser humano criou, né? E, de novo, não é uma questão de ofender áreas de ninguém, é o que eu peguei de exemplo ali, né? Porque eu brinquei, né? Poxa, a família aumentou, né? Eu tenho um âmbito de vida de pré-colocação, né? A mesma coisa de um cara que hoje luta uma arte marcial X e tem a Y, mas se o cara não for muito bom nessa Y aqui, que não tem competição, nem isso, nem aquilo e tal, que é que eu já fiz, já pratiquei, etc., voltando para dar aula, não sei o que,
A gente pode ganhar do outro, mas o outro tem uma eficácia às vezes maior do que essa. Aí quem é melhor? Aí são outros parâmetros, é uma situação diferente. Os dois são artistas marciais e depende das situações, depende do biotipo, depende de um monte de coisa. Agora, quando eu dependo às vezes de um material, onde, por exemplo, eu vou depender de um material, que esse material me serve para um determinado fim, ele me limita, ponto. É assim que a coisa funciona. E aí, o que eu tenho que fazer nos dois casos, independente de um e de outro, onde os dois podem ganhar bem nas suas profissões, um ser melhor do que o outro, um dar mais felicidade numa coisa, na sua área do que o outro, por exemplo. Eu falo disso, dessa diferença de profissão, porque em 25 anos eu nunca perdi o meu tempo para querer falar mal de um ou de outro, ou porque eu fui trabalhar num lugar e já sofri isso e daí, que é um certo bullying profissional, porque se eu tinha pós, não tinha mestrado, mas se eu fosse ver na prática, quando eu fui chamado para dar aula, até para lecionar em faculdade, não foi o meu diploma, foi a minha experiência baseada numa demonstração onde eu fui um único dentro de um concurso, no meio de uns 50 profissionais lá, com mais currículos, mais experiências, que eu fiz um negócio num âmbito menor, de menor tempo de execução, sozinho e com uma qualidade técnica melhor do que muitos. E outros, em outros aspectos, conseguiram fazer muita coisa, porque depois também com o fator técnico se destacaram numa qualidade gráfica diferente da técnica, por apresentação melhor do que eu. Então assim, a gente tem que ter esse negócio do respeito. Por quê? Porque se eu sou um profissional liberal, não interessa se eu trabalho com música, não interessa se eu trabalho com arquitetura, não interessa se eu trabalho em partes dentro da área da medicina ou do que for. Se eu trabalho com vida, então o médico devia ganhar, por exemplo, muito mais. Quanto vale uma vida, né? Quanto vale uma arquitetura bem feita que vai te dar uma boa acústica para você usar um instrumento daquele e se divertir e ter sua paz, né? Então eu vejo gente que recentemente conversei com pessoas falando que estão aí na minha área, mas não são profissionais da minha área. Eu falo, pô, cara, tá errado isso aí. Então às vezes é diferente onde eu faço um curso para algo e uma especialização para outra, e uma prática seja para uma ou para outra, porque o feeling, sim, o feeling vai me dizer muito mais do que um instrumento que seja ele qual for, seja aqui uma régua de luthieria, uma régua comum que eu vou usar para fazer a medição de algo, tá? Ou seja, se eu às vezes for muito técnico, como eu disse, dependendo da profissão, se eu sou profissional liberal, eu tenho que entender que pessoas podem atingir o meu mesmo nível. E aí, com a internet hoje, por exemplo, a gente coloca muitas dicas por aí, até mesmo na parte da decoração, da arquitetura, que eu não sou obrigado a fazer um curso de decoração para falar que eu sei arquitetura. Até porque a minha qualificação foi arquiteto e urbanista. Mas se eu faço um curso técnico para eu aprender uma estrutura de uma madeira que se compõe junto com metal no meio para um instrumento musical, eu vou saber mexer. E quem fez aquilo ali, não sei se vai saber fazer arquitetura. Talvez sim, como eu dei aula de parte técnica, de computação gráfica, por exemplo, para ensinar dentro de um programa como que o programa funciona para você fazer um projeto arquitetônico, você pode ser até mais rápido do que eu. E aí vem a diferença. O mesmo instrumento na mão minha, que tenho experiência, tenho mais feeling e etc. para algumas coisas, pode ser que não seja bom com toda a técnica existente igual, ou com toda a qualidade gráfica e etc. para outros. E aí eu falo de mim. Não adianta eu martirizo por ter tantos instrumentos e não ser um Joe Satriani, apesar da calvície, né? E fiquei do lado do cara lá, não tirei foto com ele, porque um colega falou, pô, eu falei, é o cara, ele não é, e era o cara. Mas enfim, né? Desculpa o paralelo rápido. Num show que eu fui em São Paulo vê-lo.
Por que eu falo isso agora? Aí eu começo nas nossas obrigações. E por que eu fui linkar ali duas profissões diferentes, a minha com quem mexe com o instrumento? Porque nas duas, não é a questão do ego, de quem é melhor, quem ganha mais, eu não sei o que. Já comparei isso em vídeos aqui, se eu fosse fazer, por exemplo, uma fotografia, às vezes, num padrão comum, o arquiteto pode ganhar mais, né? Até como eu disse, a sua responsabilidade, o seu nível que foi chegado, que foi pré-estipulado pela humanidade para você ter um certo valor de profissional liberal é diferenciado, sim. E apesar de que ela tá indo muito pro buraco também, né? Tem outras coisas envolvidas aí, tá bem problemática. Eu acho que a nossa profissão, os nossos profissionais deveriam se valorizar mais e tudo mais. Eu conheço, por exemplo, arquitetos que hoje trabalham como luthier. E até pensando nisso, eu até esqueci, ó. Eu poderia tentar até contactá-lo, ok? Perdão, é um exemplo que eu vou falar aqui. Então, assim, o que eu tenho que entender? Quando eu tenho algo técnico, eu falo daquilo que eu entendo, por isso que eu cito a profissão aqui, né? De novo, não é nada pejorativo para ninguém aí, se alguém entender errado, eu só lamento. O feeling talvez me dê a percepção com a prática daquilo do que eu possa ser um pouco melhor do que um do que outro. Possa me destacar, possa saber resolver às vezes mais rápido e tudo mais. É a mesma coisa quando veio um cara aqui trocar uma fechadura da casa e olha, o preço é tanto, se quiser que eu conserte, se quiser que eu coloque uma nova é um X a mais. Eu tive que pagar e não questionei. Só que aí existe o seguinte, quando você é profissional liberal, esse já é um dos pontos mais simples e lógicos que você tem que fazer. Primeiro, que se chama garantia. Primeiro que você tem que dar garantia. Segundo, o cara, por exemplo, veio aqui e instalou junto à garantia. Se eu perceber um erro depois, ou se uma semana depois, não interessa. Ele tem que me atender e me dar a garantia. Você tem que ter um ponto como profissional liberal e aprender a ter educação. Primeiro ponto. Quem escolheu esse negócio aí? Foi você ou foi o teu cliente? Foi você? Então toma vergonha na sua cara. Videozinho um pouquinho mais punk para começar o ano. Você toma vergonha na sua cara. Porque como eu falei, eu sou arquiteto, eu tive um cliente que veio e me falou um monte de coisa e mesmo assim a situação para acabar ainda boa, bem... ele ficou ainda meio assim, só que eu falei, meu irmão, tá resolvido. E aí que vem um grave problema aí, todas essas etapas que eu tava falando que eu não queria me perder. A gente resolvia de sala, no meio da sala ele falava da piscina, depois falava do quarto e entrava no banheiro. Eu falava, não, vamos resolver aqui, ó. Depois que a gente resolveu essa parte técnica, sala, que ligava-se a uma piscina ou a um lavabo, ou seja, um outro banheiro, uma coisa que poderia se interligar a outra, eu sabendo como aí vem o meu estudo, a minha qualidade, o meu feeling profissional liberal, que aquilo se interliga, eu falava para ele, olha, calma, essa etapa a gente acaba de resolver, que é a circulação disso, para a gente chegar lá na piscina, por exemplo, ou chegar lá no banheiro. E aí, isso no caso, o banheiro não era nem o lavabo que interligava-se com a sala, era um banheiro da suíte do quarto, então tinha que sair do ambiente e vai para o outro para chegar nesse banheiro. Mas, ou seja, não interessa, se eu sei que as coisas estão sendo interligadas, eu tenho que falar para o cliente, tá bom, eu vou resolver o A e depois vou te explicar no A como a gente chega ali no B, por exemplo, sala para piscina. Então, se eu tenho um instrumento musical, por exemplo, aí eu vou falando os fatos que foram acontecendo comigo. Se eu tô chegando pro cara para resolver, que aconteceu numa delas ali, que eu fui num cara de renome e falei, ó, vê o que é possível ali. Falei, mas isso aí tá bom, tá resolvido? Tá resolvido. Tá resolvido dentro do básico que você faz? Por isso que o que acontece, isso aqui, com esse instrumento, eu chegaria na mesma situação que o cara fez, só que eu via ainda um certo erro. Quando eu vi ali um certo erro,
na verdade, eu olhei assim pela parte estética, aí o meu professor lá da guitarra olhou e falou, ó, tal pedaço ali tá mais baixo. Eu falei, até errado. E no padrão que o cara faz, que daí eu tive que levar em outro, também não resolveu. Então, ou seja, os dois de certo renome, um tem muito mais experiência do que o segundo, mas esse primeiro tinha uma outra coisa errada, vamos dizer, dentro dessa sala, dentro de um pedaço do instrumento que eu tinha que resolver, e o outro foi mais atencioso, sendo alguém mais jovem, e foi lá e fez. Só que o mesmo problema em comum não resolveu. Aí eu pensei, pô, então vou ter que levar no marceneiro. Aí eu me lembrei de um outro cara que mexe mais com violão, que conseguiu me dar um alô parecido sobre isso, mas isso era numa questão de um outro instrumento que eu tenho aqui, tem vídeo aí, se vocês acessarem a playlist de música aí do violão de mais de 50 anos, mais velho que eu, onde ele parou para falar a indicativa de algo que ele identificou o erro, onde os outros seguiram por um mesmo padrão. Por isso que eu falei que não é um método pejorativo, mas é umas coisas que a gente tem que aceitar. Se eu for parar para de repente aprender, verificar como que faz uma situação que se segue para um certo ajuste X, eu vejo que eu tô caindo no mesmo padrão. Aí eu, como arquiteto, que eu falo, pô, aquilo tá errado, porque eu conheço sobre estrutura, ninguém resolveu. Então você vê como às vezes as situações são um pouco chatas, a gente tem que aprender isso, a gente tem que entender isso, de que as coisas não são assim onde o meu ego vai levar por mais daquilo que eu venho a imaginar que eu sei tudo. Até porque, o que acontece? Dentro de uma situação de prestação de serviço, a gente vai aprendendo que cada situação leva a gente a uma coisa diferente. No meu ponto de vista, um bom arquiteto, como aconteceu num projeto que tem aí, já da cidade de Bauru, onde eu fui fazer o projeto para o cidadão, eu fiz, expliquei, alterei uma coisa ou outra, ele quis fazer uma alteração e o cara vinha e me consultava. Então, quando ele vinha e me consultava, aí eu falava, pô, legal, cara, então nós vamos ver a respeito sobre isso. Aí uma outra coisa, eu vou chegar lá também, são muitos pontos, tá vendo? Veio o irmão com uma situação completamente diferente, com um terreno mais complicado, onde eu tive que falar para ele que, cara, você tá aparecendo com um negócio pronto, e para eu fazer isso para você com esse negócio pronto, primeiro que eu não posso fazer porque é plágio. Eu fiz uma alteração, deixei aquilo com uma característica mais moderna, em cima daquilo que ele me trouxe, com o mesmo tipo de valor cobrado, e eu tinha que adequar mais ainda sobre o terreno. E eu falei, desse jeito, eu não sei se a tua prefeitura vai aprovar. E mesmo assim, para você chegar lá, para você conseguir chegar nesse pedaço que você quer, para uma situação da estrutura, para você construir a casa desse jeito, tá numa ribanceira para um lago, ou para um riozinho lá que tinha, você vai gastar mais. É um terreno complicado, é uma coisa menor, apesar de ter um terreno mais simples, etc. E eu tive que passar para a pessoa tudo isso. Aí o que acontece, que foi um erro que eu tive até na minha xodozinha ali, na minha guitarrinha. O profissional liberal, seja da música, seja da arquitetura, seja da fotografia, como eu já comentei, de você sair do lado do Coptubismo, tem aí, né, do Coptubers, se vocês acessarem aí e tudo mais, a primeira coisa que ele tem que chegar e falar, eu resolvo. Mas olha, tem um erro aqui, você sabe fazer? Sei. Opa, acabei de falar, soltaram um fogo, soltaram meu cachorro. Ah, você sabe mesmo? Sei. E aí você não faz, cara, você não pode vir me questionar depois. Não pode questionar o cliente, não pode criar suas asinhas, não pode fazer nada. Se você tá na minha frente, do lado de uma pessoa ainda que a gente ia levar um
o outro instrumento junto e você fala, se não gostou não paga, você não me devolveu o dinheiro ainda, por quê, irmão? Sendo que você não resolveu. É o mínimo. E se você devolve o meu instrumento ainda com dano, eu percebendo lá, porque quem conhece mais a sua guitarra é o dono, né? Não é você que está pegando ela. E se você pega e acha que não tinha nada, ou se você detectou algo, você tem que chamar o cliente na hora e falar, ó, tem isso. Aí eu volto para a arquitetura. Terreno inclinado, difícil, fino e etc. Foi o que eu acabei de falar. Olha, o seu terreno é isso, a gente faz isso, depende disso. Aí sabe qual que é um dos problemas? Quando a gente está começando, a gente tem que abraçar o mundo e falar, não, eu vou fazer. E aí, às vezes, a gente entrega desse modo como eu peguei. Ah, mas se eu pegar a guitarra, se tá dando problema de afinação, se é um problema do tempo, se é um problema da madeira, se é um problema do nut, se é um problema do traste, se é um problema da ponte, eu falo, olha, eu tenho outra aqui que é igualzinha. E engraçado que fui eu que regulei, só não troquei o nut, não ajustei os trastes e ela não desafina. Por que aquela que você que se diz o profissional você faz e ela desafina? Ah, mas aí, ó, é a tua madeira ali, ó, que tá de um jeito ali, ó, que não dá, ó. Né, man? Aí, sabe qual é que é, man? Pô, então, peraí, meu irmão. Então por que você falou que você faz? Por que você pediu errado, então? Por que você cobrou? Se você não consegue fazer a situação. Então você não tá apto para trabalhar naquilo. Se você estudou, se você alega que você consegue, você tem que chegar para mim, que sou cliente, e falar, olha, eu só posso ir até aqui. Porque senão eu fazia os ajustes ali e tal, e acabou, eu pedi, ó, só quero um ajuste X ali. Então você gosta de cantar de galo, você é profissional liberal, que você faz, que você acontece, mas na hora H você não entrega, e você quer falar pro teu cliente ainda que tá achando ruim se o cara for te questionar se tiver um erro, ou como eu detectei uma avaria no meu instrumento, é a mesma coisa que o arquiteto vai lá executar a obra e não conhece o pedreiro. Ah, você assina aí? Não. Acessa aí no card aí, assina aí? Não. Você vai morrer de fome, eu vou morrer de fome, mas eu não vou assinar aí. Aí, de novo, não tem nada a ver eu parar pra achar que vou desmerecer alguém, porque eu não sei tudo de luthieria. Ou até mesmo dentro da fotografia, todos os parâmetros que eu sei, que daí eu vou ter que agir como o médico. É melhor eu me especializar em algo. Agora, quando eu fiz a arquitetura, vários falavam isso. Pô, mas você se especializou em quê? Cara, eu não sei, porque se eu fiz um aeroporto quando me formei, tirei 10, coloquei ele num site internacional, um reconhecimento lá fora. Depois eu coloquei em segurança do trabalho, a minha outra profissão, que eu sou professor de arte marcial. Bom, ocorreram muitas coisas, eu saí de muita política e etc, vi muita coisa, e enfim, a minha tese da segurança do trabalho foi junto na arte marcial, ou seja, para tentar ajudar a mim e a todos os profissionais da área, mesmo com a situação de diferenças de tipo de artes marciais. Eu não estou preocupado com isso, eu estou querendo atender a todos os profissionais. Por quê? Porque dentro de um profissional de arte marcial, se ele se machuca e não consegue de repente exercer a sua profissão principal, e aí, como é que faz? Então é para isso que eu fiz, achando que eu posso servir o próximo. Por exemplo, eu fiz também situações de ajudar o próximo ali, como essa situação de a diferença de um valor monetário, como eu fiz também uma situação onde eu tive que, já comentado aqui no canal, devolver dinheiro para uma cliente que eu falei, puxa, a cliente sumiu, tinha que terminar o outro pedaço, falei, então eu vou devolver para ela. E fui lá e devolvi o dinheiro, mesmo com contas para pagar. Isso é o seu papel de homem, cara. Isso é o seu papel de profissional e de homem, né? De hombridade, né? De você ter honra, de falar, poxa, eu vou lá, eu vou fazer. Eu não tenho culpa que as coisas aconteceram dessa forma,
sabe? Então assim, a gente tem que entender que a gente não é perfeito 100%. Então a gente tem que entender que a gente vai errar. Eu tô digitando aqui o que eu tô postando do vídeo aqui, viu, galera? Eu tenho que entender que às vezes o tipo de serviço que eu não sei fazer, ou que eu acho que eu vou falar para o cliente que eu sei, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, chegar pro cara e ser honesto e falar, olha, isso aqui tem esse problema aqui, eu posso tentar resolver? Eu não garanto, eu vou te fazer os ajustes certos, depois eu te explico no final sobre tal coisa. Eu não vou ficar, aí mesmo, pega aí a parada aí, ó, e aí, tá certo, tá tudo ok aí, falou. O bom senso, o bom gosto, a tolerância, o sentido de querer ajudar o próximo, de servir, de fazer a mais, já falei aqui também. Sendo profissional liberal, teve um cara que veio me pedir, que foi falcatrueiro na questão de que a gente estava acordado um projeto só, me insistia em fazer outro, eu tive que responder 3 vezes pro e-mail pro cara, falando, não, você tá com graça, velho? E aí o que acontece? Eu tive que pegar lá e fazer o negócio, olha, não, mas agora eu preciso de 4 imagens com cores diferentes e não sei o que, falei, ó, isso não tava acordado, cara. Todas as pessoas que eu fui, até mesmo que eram alunos meus que estão trabalhando aí com 3D, que como eu falei, podem ser melhores do que eu em 3D, eles simplesmente chegaram lá, observaram e falaram, ó, para cada coisa extra ali é tanto. E aí eu ainda fui homem, pé da vida, e eu fiz e não cobrei. Pô, já então você é tonto, cara, vamos fechar serviço com você que você faz uns quebra-galho aí de tonto. Às vezes é, né? Às vezes é assim, sabe? E aí não interessa o seu diploma. Porque eu tava lembrando de coisas, situações pessoais aqui, que uma pessoa veio querer me ameaçar e ela tava errada. Eu tava dentro do meu direito. Coisas de prédio, tá? E foi inventar de colocar um negócio na garagem dela, onde é proibido quando a gente tem uma ameaça a queda ou a danos nos terceiros. Eu estou na minha garagem, que eu sei que eu faço, que aconteço. Mas você tá errado, fica de boa aí, vai tirar aquele negócio lá. Ponto. Mas eu trabalho com a lei, porque eu sou doutorando, não sei o que. Tá errado, vai lá e tira lá e ponto final. Se é tudo isso, dá o exemplo. Então você tem teu curso aí, seja de guitarra, de violino, de contrabaixo, de ukulele, de arquitetura, de decoração, de fotografia, do que for, seja um curso somente. Eu também tenho cursos técnicos, né? Sou técnico eu sou pós, né? Eu tenho ali 2 profissões, na verdade, mas o CAL e o CREA deram umas situações aí em segurança do trabalho, então sou técnico em segurança do trabalho também. E tem muito técnico que pode ganhar bem até, e dá muita aula para nós profissionais ali, porque os caras estão lá no dia a dia, no tete a tete. E às vezes, infelizmente, eles podem não subir de cargo, não subir ali de vida em questão de cursos, isso e aquilo. Só que o mundo tá tão, sei lá, se é de ponta cabeça, ou se é a nossa cultura, se é uma coisa local ou não sei, mas assim, não tem muito engenheiro dirigindo Uber aí, como a galera fala, ou é um mercado saturado, aí todo mundo fala, pô, vai pra a computação, né, o TI, ou sei lá, tem gente, tem, isso aí pra mim é o de menos. Se eu fosse colocar tudo ao pé da letra, como eu já falei, realmente, se eu puser um arquiteto, dependendo de outras profissões, o cara vai ganhar mais, acabou. Mas e aí, eu hoje tenho uma condição, agora, acabando o ano aqui, iniciando 25, de abrir um escritório, chegar no nível que eu quero ali, etc. Não, eu já falei sendo humilde mesmo. Se eu parar, como eu disse no outro vídeo, pegar uma semana aqui e voltar a tacar pau, eu volto e eu faço, porque eu sou chato. Eu sou muito detalhista. Eu consigo fazer as coisas de chegar lá, pegar e falar, vou fazer, cara. E se eu faço, eu faço. Entenderam? Então, se eu pegar para fazer, eu vou fazer bem feito, seja na área de quem for. Tem coisas que eu vou falar, não, isso aqui não me apetece. Eu já até parei para concurso que não tinha nada a ver, que era papiloscopista, você vê, da Polícia Civil, e eu não sei se eu ia ter estômago. Não gosto, não é questão de ser medo, de não ter estômago, né, para ir ver as coisas que você vai fazer aqui, não,
eu tenho minha espiritualidade, não é comigo. Teve uma moça também, que uma mulher da minha idade aí, bacana pra caramba, no interior de Bauru ali, onde ela queria fazer aquilo. Eu falei, cara, eu acho que o coração não é pra isso, sabe? E é muito difícil. Por quê? Porque se a vida tá aí, gente, o intuito desse vídeo pra gente começar o ano é: você é profissional da música, da arquitetura, da fotografia, do que for, da loja que vende a bolinha, ou não sei, cara, o que você tá fazendo para ajudar o outro? O que você realmente está fazendo em prol e tendo noção da sua profissão? O que você está realmente fazendo sobre a situação de ter noção que dentro da sua área você é obrigado a dar um feedback, você é obrigado a literalmente a dar garantia, dar uma nota fiscal, dar no mínimo um papel de um recibo simples. Chegar num negócio que, olha, tá feito aqui, irmão, olhou, falou, não vi, ó, tinha um furo aqui atrás aqui e tal, falou um abraço, perdeu a garantia nisso aí, tá bom, cara, valeu. Eu posso assumir o risco como que tem na minha guitarra. E você acha que eu vou voltar? Mas eu não dependo de você, eu sou o cara do diploma, que eu estou aqui, você não manja nada. Problema teu, irmão. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você, pra mim, é um pateta. Isso quer dizer que se você tá agindo como profissional desse jeito, o seu tombo vai ser grande. Essa é a realidade. Infelizmente, você vai passar por situações que eu fico triste em saber que você age assim. Eu realmente, se eu paro ainda pra pessoas que eu falo, pô, cara, olha, eu já pensei em fazer luthieria até pra eu tentar ajudar a mim a mexer nas minhas coisas, por hobby, mas não é talvez o meu foco principal. Mas se eu falar, pô, se você quiser eu te indico outros da minha cidade, a sua cidade, e você ficar com nhenhenhé, porque se eu falei para um que você não foi bem, e o outro achou do ou não sei o que, cara, primeira coisa que você tem que fazer é que eu falei no início desse vídeo. Pra que você resolveu fazer isso daí? Porque você gosta? Você tá tendo noção que você vai pegar vários tipos de pessoas? Você tá tendo noção que você vai pegar vários tipos de situações? Você tá tendo noção que a culpa é sua se der errado? Não é do cliente? Você tá tendo noção que o cliente não precisa saber de nada, não precisa entender nada, ele não precisa discutir nada com você? Ele tem que chegar, literalmente, pegar aquilo pronto e acabou. Colocar pra tocar e não ter que ficar ouvindo ladainha. Se o bagulho não afina, o treco lá, mano, a parada e não sei o que, ele não tem que saber de nada disso. O arquiteto, quando chega ali e faz um projeto comigo, eu chego, o cliente, eu falo, olha, essa sua casa nesse seu local, eu vou te tentar fazer a parte mais de clima e conforto, de clima, conforto acústico, conforto de espaço, e conforto de você poder circular o máximo possível dentro daquele seu terreno. E vou dizer, olha, no Brasil a gente igual um prédio. Você imagina um prédio aí de 4 andares, né? São 4, cada um para um lado aí dos apartamentos. Tem apartamento que pode ser que não fique ligado à condição do sol, porque o planeta não tem a posição do sol para pegar naquele teu apartamento. O que deveria ser o certo? A prefeitura proibir? Talvez sim, para falar não pode, porque tem que ter o conforto térmico. Agora, vamos aprovar? Então vamos aprovar. O que eu posso fazer? Você tá entendendo? Não é que as pessoas vão morrer ali dentro, mas é uma realidade que tem que ser dita. Então a gente tem que falar tudo isso aí. E se o cliente, de novo, tá te pegando no pé, mais uma vez, de novo, novamente, o cliente sempre tem razão. Ele é o cara que tem que pegar no seu pé, ele é o cara que tem que voltar lá, e ele é o cara que você tem que atender. Por mais que você pense que você não causou alguma situação, você tem que chegar e falar, cara, eu acho que não foi comigo, mas eu vou resolver. Puxa, eu vou arcar com isso, vou ficar no prejuízo, vou ficar pé da vida. O problema é seu. Vou falar mais uma vez. Foi você que escolheu isso aí, então o problema é seu. Ou então você saiba colocar tudo no papel
antes. Eu vou pegar essa bolinha, vou trabalhar com essa bolinha, não é minha essa bolinha. Então, cliente, senta aí, vamos analisar essa sua bolinha. Sua bolinha tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Esse pedaço aqui eu consigo fazer, esse pininho aqui eu consigo, esse aqui eu não consigo. Isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo, isso aqui faz aquilo outro. Você não fez? Você tá errado, fica quieto. Até digitando aqui enquanto eu dou essa pausa dramática. É assim, cara. A displicência médica, a displicência arquitetônica, a displicência de tratar um xodozinho, seja um instrumento caro ou um instrumento barato, é tudo igual. Nós somos seres humanos. Como eu disse no outro vídeo, eu fico imaginando de quando a gente morrer e for pro outro lado e estiver lá do outro lado e pensar, caramba, a gente estava brigando por pouca coisa. Porque é o que dizem lá do outro lado, independente da sua fé, da sua religião. No filme, por exemplo, All the World of Gods lá, né? Mostra após a morte o quanto que a gente vai pagar pelos nossos atos e tudo mais, por exemplo. Vai se chegar numa conjectura como se fosse o cristianismo, como se fosse o que eu citei no outro vídeo do nosso lar, né, da parte espírita. Nós vamos atingir níveis que a gente vai estar lá conversando um com o outro, que não é mais a matéria que vale, é o seu verdadeiro eu. Você quer evoluir como profissional liberal? Ouça mais e fale menos. Engula mais a seco. Por exemplo, se eu vou lá, levo uma guitarra pra você, depois eu levo mais uma. Pô, não conheço o Rogério, cara, mas ele já me trouxe mais uma. Rogério, chega aí, vou te dar um descontinho aqui no seu, ó, você me ajudou. Pô, você tá falando ainda pra mim que quer trazer outras da sua cidade pra cá, cara? Pô, valeu, meu. Não, vamos bolar alguma coisa aí. Ah, não, pô, eu quero fazer do meu jeito, o cara tá só pegando no meu pé. Ah, como é que é? Então você tá tentando me dizer que é só do seu jeito e acabou? Ou você tá me dizendo que você pode ser um falcatrua e eu não tava sabendo? É isso que você transmite. Às vezes, quando a gente tá aí nesse papel aí, seja do arquiteto, seja do profissional liberal, ou das situações como eu já comentei que pararam para querer deturpar se eu tivesse ou não mais diploma, esse bullying, cara, se você faz, se você não atende, você pode gerar grandes problemas. E é pra você, não é pra mim. Eu vou mostrar, né, que é melhor do que falar. Essa minha criança aqui, ó, como já tem vídeo gravado aí sobre ela, por exemplo, com a sua idade, eu troquei aqui a ponte e tal, né? Aí essa ponte aqui eu vi uma diferença na base. Eu falei, pô, mas eu levei pro cara e tá com uma diferença ali. O que aconteceu, cara? Que essa aqui é estilo Duesenberg, embaixo da mola, né, tem um bracinho ali que ele não encosta no corpo, então ele serve como esse trêmulo, né? Então, por exemplo, essa guitarra aqui, se eu toco um ponto aqui, eu vejo que ainda tem um certo trastejo, que eu falo, caramba, um tentou resolver, o outro não teve, tinha uns riscos aqui, fui lá, paguei, a pessoa foi, resolveu, falei, pô, legal. Aí o meu professor, que sabe 10 mil vezes a mais do que eu, falou, pô, aqui tá mais baixo. E aí se eu pego, é o que eu falo, né, a danada da régua e apoio aqui no braço, e eu falo, poxa, ele tá reto. Ou eu apoio, ó, aqui mesmo, já vou até olhar, ó, deixa eu ver aqui. Eu faço o apoio aqui, e eu falo, o braço tá reto. Ah, mas espera aí, eu tenho que apoiar no traste. Aí eu vou lá e apoio em cima do traste, ó. Faz tempo que eu não tô vendo isso, tô apoiando aqui, ó. No traste, eu enxergo de perto, olha que maravilha. Tá encostando também. Então eu falo, poxa, foi bem feito. Aí eu tenho que chamar um marceneiro, porque eu tenho que parar e olhar que isso aqui tá mais baixo, ou seja, o braço tá fazendo aqui, assim. Se essa parte aqui ninguém conseguiu voltar assim, e aqui tá mais baixo que o restante, eu como arquiteto falo o quê? Pô, cara, pra mim esse negócio tá errado. E aí eu chego lá e falo, você resolve isso? Não, eu resolvo. Não, eu não resolvo. Ah, legal.
mas eu posso fazer esse ajuste básico, que foi o que o outro fez. Aí eu falo, então legal. Então eu concordo que é mais de uma pessoa nessa área falando o que é certo, mas eu discordo se eu pego um cara experiente e ele vem e fala, aqui a primeira casa tá errada, quem regulou isso aí? Aí o teu diploma vai pra cucuia. Aí eu, não sendo da área da luthieria, eu olho e falo, mas eu por estrutura eu tô vendo que tem coisa errada. Aí você vai falar, mas o problema é o seu instrumento. Vou tirar uma onda pejorativa aqui, mas nem vou. É mesmo? Então assim, aí eu vejo o meu xodó, aí eu pego aqui, eu não sei por que apareceu um belo de um risco aqui, assim, eu falo, cara, vai ver que na hora de trocar a corda. Não sei, riscou, eu falo, como, cara? Mas a sua guitarra tem uma avaria aqui, tem, eu sei até quantas tem aqui, tem 3 ou 4 aqui, Aí eu vejo que o outro cara lá esbarrou aqui atrás, criou uma outra variazinha assim, eu falo, mas eu não quero. E daí se isso aqui tá desde 96 comigo? Isso aqui é que eu falo, tô pegando aqui o exemplo por ser profissional liberal, porque se é meu xodó, não interessa se ele vai custar hoje mil reais ou se ele vai custar, sei lá quanto vão querer pagar. Porque hoje tem melhores. Mas ela foi regulada por 2. Se ela foi regulada por 2 que dizem que entendem, então, né, se alguém pegar aqui, tocar e ver que, tá bom, mas tem aquele erro, eu falo, poxa, então aqueles 2 não entendem. Aí eu tenho que trocar a estrutura, ou eu tenho que levar num outro cara, como eu comentei no outro vídeo, que fala de violão, que ele fala, não, para eu desentortar um tal pedaço aqui, eu vou ter que molhar o braço, deixar com peso diferente, fazendo uma outra coisa. Mas eu te resolvi uma outra parte, que tinha aqui um outro pedaço aqui. Cara, você é ingrato? Não sou ingrato, eu sou seu cliente, cara. Você tá entendendo? Eu tô pegando isso aqui de novo. Não é por questão de falar mal da profissão, mais uma vez, né? Terceira vez ou quarta vez que eu tô falando isso no vídeo. De uma ou de outra, porque o objeto mais simples que tá aqui, que foi a última situação que eu peguei, então é o que serve de exemplo. Porque numa coisa dessa a gente vai mexendo, eu troquei a tarraxa, botei uma contrava, botei essa ponte aqui, que tem outra ali. Falando nisso, né? Ele colocou a mesma ponte aqui, a tal parte aqui embaixo não tá torta, não tem uma parte que eu imaginava. O que mais? Não tá com a tal inclinação maior aqui, não foi feito o ajuste nos trastes, eu troquei os captadores e a afinação segura, e eu toco com ela, e essa aqui alega-se ser uma meio que super China da vida. Eu quero colocar aqui um outro nut de osso que seja, eu troquei as tarraxas, coloquei para outra lá, e eu não sou luthier, cara. E eu falo, mas eu consegui fazer um negócio que tinha que ser a sua profissão. E aí eu testo aqui, vamos ver se eu vou tomar um pau aqui online aqui mesmo, vamos ver. Vou conseguir colocar aqui no meio. Aí eu olho aqui ao que eu enxergo e o braço está certinho. Eu tava achando que aqui nas primeiras casas não tivesse, mas é um brilho desse plástico aí que imita a pérola. E eu falo, caramba, cara, tá certo. Fica feio pra quem agora? Pra mim ou pra quem eu paguei? Pra mim, né? Porque eu paguei, né? Não me resolveram, né? E aí? Então assim, cara, aí eu olho uma guitarra simples e não tem um risco, não tem uma batida, não tem nada. Aí eu falo aqui, não tem nada. E é só mais uma dentre mais 4 instrumentos que tem lá. Então, ou seja, independente do valor, aí sou eu.
tá? Embora esteja a fila ali, como eu brinquei, né? Fiz assim no começo do vídeo. Eu cuido do que é meu. Eu conheço cada detalhe daquilo que eu faço. Eu presto atenção nas coisas que eu faço. Por isso que eu falo, dependendo da situação, se eu for partir para cima, eu consigo fazer. E se eu fosse partir para cima em meu direito, aquilo que me falaram que iam fazer e não fizeram, e aí? Como é que faz? Se eu tô no meu direito aí na prestação de serviço. É complicado, viu, gente? Você sendo profissional liberal, você sendo um prestador de serviço, você tem que prestar atenção naquilo que você faz. Porque você tem que saber o que você oferece e como dar o feedback. Se você não tem um feedback, se você depois vai parar e reclamar por aí, vai ficar bravo, como eu disse quando eu recebi a ameaça lá virtual, que foi numa situação lá de grupo de prédio, sendo que eu estava certo, cara, não façam isso aí. Eu ainda estando na minha razão da reclamação, eu mesmo assim ainda fui educado. Eu falo, poxa vida, ainda tô com meu xodozinho lá com um risco, e eu fico pensando, caramba, o dinheiro que eu gastei não vai deixar quem fez mais rico e não vai me deixar mais pobre. Mas hoje, num quesito que eu falo do que eu passo, eu passei uma emergência com meu cachorro, eu gastei um dinheiro de 2 dessa daqui. Assim, tá? Isso com os upgrades aqui que eu fiz. Independentemente disso, é como eu falei, existem profissionais e existem profissionais. Eu não posso ficar falando que o meu tipo de serviço é sempre 100%, porque, como eu falei, lapsos ocorrem, lapsos acontecem. Em 2 de renome, aí, um de mais renome e o segundo aí que eu levei a outra, eu verificando que tem um erro tão básico, imagina se eu fosse um profissional liberal dessa área, como disse o meu colega que a gente foi junto, eu já não sei se eu vou levar mais as outras não também. Agora eu quero ver como é que a minha vai voltar. E eu quero saber qual o próximo que eu vou levar, porque eu acho que eu vou fazer por eu mesmo. Então você vê, não é só o Rogério que fala assim, são outros que vão falar o mesmo sabe? Então assim, não é uma questão de eu pronunciar um nome de A ou de B numa conversa, num algo particular para alguém ou de nada, se a pessoa não resolve. É uma questão de você chegar lá e falar assim, fulano, melhor você resolver lá, eu vim parar com teu nome aqui, eu acho melhor você resolver, cara, porque é a nossa área, sabe? É o que eu faria, né? Se eu escuto o Pedro falando de Paulo, né? Eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, porque Paulo pode questionar os erros, assim como Pedro também foi o mais durão, né? O Pedro, na verdade, foi o mais crítico e também o mais leal, né? Mesmo quando com a sua negação de 3 vezes, né? Mas aí foi o que Jesus estava podando a ele, né? Tanto que o primeiro Papa, né, vamos dizer assim, considerado, foi ele, né? Bom, se foi invenção da católica ou não me interessa. O que interessa é que, por exemplo, já que eu estou falando nisso, por que eles não conseguiram fazer milagres? Porque a fé não foi ao ponto em que Cristo falou. Pô, eu tô vindo aqui para ter que tirar o demônio ali, que vocês não conseguiram, não falei para vocês. Então é isso que Cristo está falando pra gente. Cara, eu não falei pra vocês que se eu dei um dom, você tem que fazer para agradar a humanidade? Não é pro seu ego, cara. Não é pra você falar que... Pô, tem uma vizinha aqui de prédio que falou, pô, eu fui lá para fazer uma operação. O cara fez 3 vezes. Olha, tá me doendo, tá errado. Não tem as situações pandêmicas que tá aí que eu já gravei. A dentista errou. Me causou um desconforto, uma alteração nos meus dentes que errou, cara. É profissional liberal.
Se você olhou para a cara da pessoa, como eu disse no outro vídeo, não vou com aquele cara, problema teu, engole a seca, irmão. Vai parar na tua fé, na tua espiritualidade lá, o porquê que você carrega trauma com os outros se você nem conhece as pessoas. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem gente também que eu paro, que eu olho e falo, pô, não sei por que eu não vou com a cara. Teve gente que mesmo assim eu ainda fui lá pra falar, pô, vamos ficar na paz aí, porque não tem nada a ver. E não quis aceitar, carrega ódio. Aí eu falo, ó, eu vou orar pela pessoa e fazer o quê? Agora, dentro da exigência de um cliente, como dizem que o cliente tem sempre razão, você tem que abaixar a sua bola, tá? Você tem que fazer o seu serviço pro próximo, é o que você escolheu, como eu venho dizendo. Se você não para, como eu já disse, e explica a situação daquilo como é, seja de um terreno, seja de alguma coisa, não adianta tu levantar garrinha, cara. Você tem que fazer o serviço bem feito. Porque se eu levanto a garrinha dentro daquilo que eu vejo que eu tô no meu direito, igual sendo a Super Power Master do diploma aí que veio me ameaçar errado, eu na minha razão, ou seja, porque eu paguei um serviço ali e não foi bem feito. Olha, eu conheço gente melhor ainda do que eu, mais chata ainda do que eu, e foi pilantra também comigo, que não deu R$1 numa indicativa que eu fiz aí, que o cara ganhou acho que uns 100 mil. 100 mil? 100 mil é a minha comissão, pra vocês terem uma ideia, se é 10% que a gente faz aí no mercado. Agora, se você é ganancioso desde cedo, desde pequeno, eu não tenho culpa não, cara. Desculpa, eu não tenho culpa disso daí, entendeu? Então assim, de novo, onde você quer ir, onde você quer evoluir, onde você quer chegar, por que que as coisas estão assim, onde a gente pode melhorar. Por que que eu gravo esse vídeo? Para a gente começar um ano melhor, onde as pessoas possam evoluir e entender que num dia de amanhã a gente pode precisar uma das outras. Para você ter esse pulso de samurai, de falar, não preciso de você, só se o cara lhe cuspir na cara mesmo, você ter a real razão de que você foi enganado. Senão, se você já prejulga quem você não conhece, é uma tristeza danada isso. A culpa é sua, o trauma é teu. Aí você não pode ficar, pô cara, mas toda hora o negócio aqui, pô, mas toda hora, me lembrei da minha bicicleta. Pô, mas toda hora, eu falei, porra, é a terceira vez vocês não resolvem? Eu não paguei, então se eu vou voltar a quarta, quinta ou a sexta. Funcionária mal educada. Pra que você tá trabalhando lá? Você tá vendo que a empresa tá dando muito pepino? Cai fora. É uma prestação de serviço para ajuste de bicicleta, caia fora. A bicicleta é algo importante, ou fica mais importante do que a luthieria, do que a arquitetura, porque de repente a condução de nós profissionais, de mim também, eu já vou a vários lugares também, eu vou de bicicleta, que se eu me acidento no meio do caminho, e aí? Adiantou o que o meu diploma? Nada, eu tô preocupado porque eu caí na mão de uma confiança do fabricante do produto e de quem realmente fez o serviço. Aí não adianta a desculpa, olha, mas sabe o que é? É que aquele esquadro lá da sua bicicleta, peraí. Então você faz o seguinte, o esquadro tá inteiro? Tá inteiro. A solda tá boa? Tá boa. Então você avisa pro cara, amigo, o fabricante diz 200 kg, mas eu acho que vai até 100, hein, cara. Na minha experiência aqui. Deu pra entender? Olha, tua guitarra ali, cara, dá pra fazer, mas é só até aqui. Não responder pra pessoa igual respondeu pra mim assim, não, você vai ver a mágica que eu vou fazer. Aí eu pego e falo, pô, acho que tá a mesma coisa, hein? Ou não tá segurando uma afinação ali, ou você fala na internet que tem que ser de um jeito, depois você entrega de outro. Aí a culpa é do cliente, que é chato. O cliente ganha conjecturas, como é? De situações eletrônicas. Tem certeza disso aí? Assim o mundo está, gente. Eu já falei nesse canal várias vezes sobre situações de que a nossa evolução
nós caímos porque a força bruta estava chegando em pontos que nós iríamos nos destruir. E aí as leis começaram a imperar. Tanto que nós buscamos hoje leis que vêm lá da Grécia Antiga, que foi também para os Estados Unidos, ou que tem até na nossa Constituição aqui no Brasil. Então, até mesmo pelo Brasil, né, vindo colônia e etc, e quando nós ganhamos a nossa independência e tudo mais. E o próprio cristianismo colocou muita coisa, quem quer crer no cristianismo ou não, de comportamentos que alterou a humanidade. E aí, se eu for entrar no âmbito, já que é início do ano, que eu juntei partes com o vídeo do Natal, onde a nossa espiritualidade realmente está aí, existe, acontece e tudo mais, aí vai na experiência de vida do que você já passou, né? Eu já passei um contato direto, um toque no peito, quando me entreguei para Jesus. E veio uma paz que eu não sabia explicar. Pronto, falei, tá aí, ó, recomendo. Vão para esse cara aí. Eu, quando paro para falar alguma coisa com um vídeo como esse, eu sou assim, cara, eu quero fazer ainda para ajudar. Posso assumir o meu risco ali, falou? Fazer o que, né, meu? Agora, uma regulagem simples que eu pego, que tá errado, alguma coisa assim, depois eu ouvi gargantinha errada. Isso que eu tô falando disso, tá? É porque veio, como eu disse, situações que eu peguei recentemente, então eu gravei esse vídeo falando do comportamento do profissional liberal, onde eu já misturei a situação do arquiteto, do profissional da música, do dentista, como já me aconteceu, do médico, e por aí, N outras vão. Você pega o que eu estiver falando aqui e adapta dentro da sua cultura, da sua profissão e etc. E torcendo que você vai estar captando como sendo uma ótima mensagem, né? De novo, eu não sei. Se a gente levar tudo ao ferro e fogo, né? Como eu disse, a humanidade já teve a sua evolução. E a tristeza que, como dito aí, até para a nossa sobrevivência, que sei lá como é que vai ser de agora em diante de 2025. Eu espero que não seja ruim, né? E é isso, cara. Vamos ver até onde a gente vai literalmente parar, né? Torcendo, repetindo, que não dê tanta zebra aí, né? Vamos torcer que a humanidade não se estrague mais ainda. E se, infelizmente, as coisas piorarem, aí no meu ponto de vista vamos seguir a Bíblia. Vamos ver lá, se o Apocalipse vier, se Deus vem como um ladrão, Jesus vem como um ladrão, a gente não sabe. Vamos evoluir, cara. Vamos crer ali na pessoa que tá me dando um puxão de orelha, porque eu sei que acho que ela tá falando isso pro meu bem, sabe? Não vou ficar pensando só pelo método ruim da coisa, ou de eu demonstrar claramente que eu ainda sou inexperiente na situação do meu comportamento profissional, seja com pouco tempo, com tempo intermediário ou com muitos anos de profissão. Uma hora a gente cansa, eu também cansei. Sigo num dilema agora e falo, poxa, vou voltar ali para arquitetura? Não vou fazer um curso de loteria para mim, que eu acho que vou fazer. Se a pessoa quiser que eu seja aluno dela, ok. Se não quiser, tem 1 milhão de pessoas aí, né? Já comentei aí que Tatuí tem uns cursos bons, isso é o de menos. Eu penso em tentar agradar ali. Você quer ser recíproco? Eu gosto de ser recíproco com as pessoas, né? E a vida é isso aí. Aí fico tolo aqui falando durante 1h10 aqui que eu tô olhando aqui no celular, gravando, mas pensando que eu vou conseguir ser feliz que alguma palavra tenha ficado, que a gente consiga entender que se a gente presta um serviço, se não faz 100%, a culpa é nossa e a gente tem que crescer e amadurecer. Né? A mesma coisa quando eu falei com um colega meu de voltar em exercícios físicos. Eu estava parado um pouco, fui fazer flexão de novo. Puxa vida, já não fiz o quanto eu queria. Hoje eu vou fazer mais. Vou me esborrachar mais. Amanhã eu vou fazer mais. E por aí vai. Eu brinco que essa hipernia já tá aí, já bateu na porta. Então eu vou fazer mais. E aquela dor que vai me puxar para eu fazer mais, ou seja, é esse erro que me evolui até na forma física. Então, se até na forma física é assim que funciona, se
o Criador já fez assim, o nosso intelecto também é assim. A gente tem que se proteger, como eu comentei no outro vídeo, de guia para batalhas espirituais, de poder da autorresponsabilidade, de pecadores nas mãos de Deus irado, né, que está aqui te olhando, um manso e humilde. Os vídeos foram mostrados no vídeo aí, os livros foram mostrados no vídeo de Natal. A gente tem que mudar, cara. A gente tem que evoluir, a gente tem que pensar um pouquinho no próximo. Poxa, será que a pessoa não está querendo me ajudar e sou eu que estou passando por muito perrengue? Não interessa se dentro da sua área, seja ela qual for, tem um monte de desculpas. Por que um monte de desculpas? Porque podem ser um monte de atenuâncias que gerem um problema. O que interessa é que você tem que fazer bem feito, porque se você conhece alguém e conhece alguma coisa do seu negócio, aí é que você tem que fazer, não questionar. De novo, é o cliente que tem a razão. É o cliente que pagou, é ele que quer a coisa certa. É ele que sabe muito mais o estado de algo que ele possui. Como eu disse sobre um dente, como eu disse sobre a guitarra e sobre, por exemplo, o cliente que sabe o que ele queria adequar no terreno dele, mas aí ele não tinha a noção real, e aí eu fui profissional para juntar as duas partes. É assim que as coisas andam. Na verdade, é simples, né? Podia ter resumido isso aqui em 10 minutos. Enfim, eu tô aí para aprender, para somar. Se você também quiser, por favor, curta, compartilhe, faça parte, se inscreva. É isso. Perdão por falar tanto. Eu só espero que o bem prevaleça, que todos cresçam, que as pessoas continuem unidas, né? Independente até mesmo de quem eu tento fazer as coisas e que não entende ou não compreende, mas eu ainda tento falar, não, Maria, em paz, vamos lá, é assim mesmo. Agora, se a pessoa for muito mesmo de, como Jesus fala, querer dar um tapa no lado, aí vai depender do meu teor da paciência, né? Mas às vezes é melhor você virar a cara e sair andando, porque é muito fácil isso às vezes quando quem tem dinheiro, né? Isso eu já entendi até de um colega, ó, meu, esquenta a cabeça, vira a cara e sai fora. A gente pagou lá, não deu certo, tá bom, a gente não volta mais. E eu não vou derrubar ninguém também. Se eu for lá, se eu criticar, se eu for questionar, porque o que tá errado ali, que tem que ser consertado, isso aqui, não sei o que, eu não vou. Mas, enfim. Não sei, cara. Aí tem vários métodos, entendeu? Tipo assim, já que eu falei de música, eu continuo falando, que serve de exemplo aí. Eu queria já encerrar o vídeo. Eu levei 4 instrumentos daquele no local. E aí quando eu voltei, aí que as coisas foram mais feitas em cima deles. Eu falei, pô, por que não fez antes? Entendeu? Ah não, se o cara não conhece tal coisa, então só faço até aqui, cobro o meu e falou. Aí teve outros que questionaram a mesma coisa. Aí eu vi que, por exemplo, eu levei um violão lá, não foi trocada a corda. Porque eu sei, porque eu troquei, eu lembro que uma corda parou lá. Uma cor diferente por causa de uma delas que arrebentou, que não é nem normal arrebentar. Tá entendendo? Então às vezes a gente quer engrupir o próximo por uma atitude de moleque. Não interessa você ter 40 anos, 50 anos de profissão. Não interessa, entendeu? Ou 4 anos, ou 10 anos, não interessa. Não interessa você ser correto desde o seu primeiro dia de oficialização daquilo que você conseguiu. Então agora eu vou para o mercado. Tenho um título simples sobre uma parte técnica, seja, por exemplo, sou técnico em construir bolinha, sou técnico em luthieria, sou técnico em metalurgia, para eu poder fazer esse produto que serve para o outro. Sou técnico em edificações. Aí você dá um passo a mais, aí você vai para uma arquitetura. Ou agora minha cabeça, sabe? Enfim, ou não. Infelizmente meu curso só dá aquilo, então vou praticar bastante para minha cabeça e eu poder resolver para os outros, não
questionar ou agir desta forma de eu esqueci de fazer, mas vou falar que eu fiz e vou cobrar o dinheiro daquele tonto. Aí como pode ser grande, cara, a gente perde a paciência. E mesmo que a gente não consiga às vezes provar sabendo que tá errado, que tá certo, no meu caso, que eu falo, tenho ali certo e por testemunho, etc. Mas enfim, a pessoa que fica chateada, ela sem querer vai comentar sobre o que ela passou em mágoa, mas não por vingança, mas por alerta. Uns vão fazer por vingança mesmo, por isso que a humanidade não evoluiu tanto, mas outros vão fazer por alerta, por uma questão de eu preciso avisar o próximo, porque senão ele vai ocorrer o mesmo erro. E aí fica chato, entendeu? Aí você vai, puxa, eu vou voltar de novo se eu já ouvi falar mal do Rogério ali. Muitos às vezes fazem isso dentro da área da profissão também, do profissional liberal, por uma questão de dor de cotovelo mesmo, porque é onde a gente se perde. A gente cresce, evolui, luta, tem uma chance, que foi o que eu disse, poxa, eu tenho uma chance aqui, ó. Então eu quero fazer valer essa chance. Eu não tenho uma condição material do mesmo colega aí de curso, que hoje ele pode gastar naquilo ali por hobby. Mas mesmo assim, ele sabendo que pode, ele não faz. Ele fala, eu sei o meu talento, eu sei até onde vou, eu posso pegar uma que vale um valor de um carro, mas eu não quero. Então ele tem uma ótima cabeça, uma ótima consciência. Eu já fui tonto, você vê, eu gastei dinheiro em 4 tipos de guitarras diferentes, ganhei um contrabaixo, né, obrigado Seise aí, né, pelo Seise Day, e não sei, queria ficar com ele, não sei se eu vou revender, não sei, vou tentar mexer, vou tentar pagar para regularem, vou ver onde eu levo. Pensei em levar no mesmo último, mas depois da situação que eu já presenciei logo de cara, e depois do que eu vi depois ainda fui questionar e a ser questionado, aí já não dá. Então assim, é o meu ponto de vista. Ou eu vou pagar um curso de luthiaria e eu vou regular e vou ficar feliz. E acabou. Eu vou tirar a pessoa do mercado? Eu não quero. Deixa lá. Se for pilantra, o tempo vai mostrar. Se for aprendizado, que bom. Se a pessoa evoluir, eu vou ficar muito feliz. Aí eu não sei, não vou julgar, não conheço. A experiência que eu tive, se foi essa, eu falo, tá bom, falou, valeu e tô fora. Mas é assim a vida é. Eu não vou mudar o mundo. É o que eu falei em outro vídeo. Depois que meu pai faleceu, eu não vou mudar o mundo. A cabeça da gente abaixa, a gente abaixa a crista. A gente vê que você não vai, você vai ter alguém melhor do que você, que a situação vai rolar de uma forma onde cara, tem alguém mais assíduo, sabe? Quando eu faço um curso mesmo gratuito hoje por condição minha de guitarra, e eu vejo que, caramba, eu toco um monte de coisa de ouvido, eu tenho que parar para ir para a parte técnica, eu me perco, isso e aquilo. E assim, eu vejo pessoas mais novas, uma mente mais fria e debulhando mais. E eu fui fazer também aula que tinha uma pessoa que era nova, e ele ia dar de 10-0 de mim. Aí eu falo, por que de repente aquela pessoa lá também não tá lá, não é um músico profissional, aí um Joey Satriani da vida, e de repente eu que tiver menos qualidade possa ser? Aí é destino, a gente tem que aceitar, entendeu? Então por isso que eu falo que se eu quiser fazer um negócio do outro, eu posso acabar sendo melhor do que o outro. E isso, quando eu falo não é questão vingativa não, é uma questão que são pessoas que estão aí no mundo, é assim. Ainda mais com uma mídia dessa de YouTube, a gente pode fazer muita coisa. No YouTube, que eu tô olhando pro YouTube aqui, que eu tô com a tela parada, tem que processar o vídeo. Sabe, é assim, a gente pode enfrentar muita gente melhor. Ou a gente enfrenta alguém que de repente ela tem uma condição financeira, ela paga para aparecer, foi o que eu já falei, as pessoas pagam para aparecer, elas ganham um destaque maior do que o seu, e
você, não vai se destacar como ela. Ou ocorre, como eu falo de novo, vão lá verificar sobre a playlist dos PopTubers. Tá certo? É assim que funciona. É assim que você, infelizmente, vai ter que entender que a vida é assim, tá? E aí eu só lamento se você não quiser aceitar. Entenderam? Então, assim, é chato, gente, mas essa é a realidade. A gente tem que aprender que tem sempre alguém melhor do que a gente, tem sempre alguém que sabe mais do que a gente, tem sempre alguém que pode se destacar mais do que nós, e a gente tem que engolir a seco, sabe? E assim vai. E as pessoas que podem ter um feeling, né, um dom, elas podem se destacar mais facilmente dentro da nossa área, tá? É a mesma coisa você tá lá fazendo a faculdade, como eu te falei, e aí de repente você vem o próximo semestre, né? Aí vem o próximo semestre e aí você de repente acaba verificando que, puxa vida, entrou pessoas no próximo semestre que podem ser melhores do que eu. Aí eu falo, e agora, irmão? Tem pessoas que podem entrar lá que tem um dinheiro maior do que o seu e ela vai se destacar mais do que você, cara. E aí eu falo, pô, só lamento, né? Faz parte, fazer o quê? Tinha um colega de profissão que eu não sei que fim levou, mas ele era um cara muito bom, porque na época era tudo na mão, não tinha os programas técnicos como eu comentei. Aí o que acontece? O cara manjava muito, veio em casa, me ajudou, me ensinou e tudo mais. Só que aí o que acontece? Ele, acho que na época não conseguiu acabar a faculdade. E aí eu falo, puxa vida, e agora? Entendeu? Então, assim, eu não sei que fim levou, mas eu espero que ele esteja bem, sabe? Tenha conseguido o diploma e que ele, pô, consiga literalmente ser feliz, né? E aí, enfim, só Deus sabe, né? Então, assim, não sei como é que é o destino da vida dele, por todos esses perrengues aí que eu falo, de como estão as coisas, como está aí a profissão, e sei lá, né? É o destino. Então a gente tem que saber aceitar a vida como ela é, com o tipo de cliente que aparece, com as nossas chances, com o nosso dom que às vezes infelizmente não pode ocorrer. Teve filha de amiga nossa aqui da minha mãe, que ela era uma ótima pessoa no balé, estragou o joelho por um acidente, alguma coisa assim, quando nova, e não conseguiu seguir. É frustração? Com toda certeza. Por isso que eu carrego guitarras ali, porque eu nasci ouvindo música, eu tenho um dom de ouvido danado. E aí, se minha pessoa falar o que eu sei, o que eu não sei, eu vou falar, então tá bom, cara, você não me conhece. Mas de repente a parte prática, por causa dessa situação aí de teoria e tal, de se encaixar, onde minha mãe também, Rogério, eu nunca vi isso, e ela debulha. E aí? Não sei, o que é tal coisa? Eu não sei, daí, vamos tocar aí. Djavan é outro assim. E aí, é que eu tô falando, isso vai acontecer em inúmeras outras áreas, entenderam? E aí a gente não pode ficar pré-julgando que a gente é melhor do que o outro, principalmente se nós estamos, como dito, vendendo o nosso serviço, tá? A gente tem que atender, a gente tem que pegar tudo aquilo que a gente sabe e não ficar colocando, mas pô, a pessoa não sabe, mano, sou eu que tô falando aí, não adianta falar, que é isso aí, você tá louco, você tá viajando na maionese aí,
Esquece isso daí. É o comportamento pior que você pode ter. O que você tem que fazer é pegar aquilo lá, explicar para o cliente dentro daquilo e fazer o seu serviço. Entenderam? É assim que... Como é que é? O trem anda. Bom, é isso. Eu vou me revisar aqui se eu preciso alterar alguma coisa no vídeo ou não. Perdão tão extenso assim, mas eu espero que as coisas fluam com benevolência para todos. Valeu, obrigado, bom ano, feliz 2025, é isso, vamos que vamos. Tem outros vídeos que vem aí que eu sei que tem a ver com essa guitarrinha azul aqui que eu peguei, falou, não esqueci não, vai ser tudo lançado aí, vamos que vamos. Tchau.